Interessante, Orochimaru ronronou enquanto contemplava o novo Gohan. Muito interessante. Eu sabia que você era poderoso, Gohan-kun, mas não tinha ideia de que você tinha tanto poder nesse seu corpo jovem. Seus olhos dourados brilharam avidamente. Talvez eu devesse fazer de você meu próximo corpo em vez de Sasuke-kun. Eu nunca vou me juntar a você, Gohan rosnou. Eu vou te matar aqui e agora. Você nunca mais vai ameaçar ninguém. Eu lutei contra pessoas como você. Palavras não vão te alcançar. A eletricidade correndo sobre ele começou a zumbir com mais insistência. Eu cansei de falar. Orochimaru e Kabuto esperavam que Gohan avançasse rapidamente e partisse para a ofensiva. Eles esperavam uma explosão massiva de Ki. Eles esperavam algum pronunciamento grandioso de desafio antes que a luta pudesse realmente começar a sério. Em vez disso, Gohan fez algo totalmente inesperado. Ele começou a andar em direção a eles. Ele não voou, ele não deslizou como ele tendia a fazer, para liberar seus pés. Ele andou como se estivesse dando um passeio agradável no parque, embora a máscara mortal de seriedade em seu rosto estivesse completamente em desacordo com a maneira serena como ele se aproximou dos dois no Kenin. Para Gohan, era tudo o que ele podia fazer para não fazer todas as coisas que Kabuto e Orochimaru esperavam que ele fizesse. Ele estava ansioso para lutar, segurando desesperadamente seu controle com uma coleira fina. Era como uma criança tentando segurar um dog alemão. A qualquer momento, ele escorregaria e se perderia na raiva fervente que o atravessava. Kabuto e Orochimaru atuaram juntos. Senei Jashu. Orochimaru gargalhou, jogando os braços para fora. Cobras chicoteavam de dentro de suas mangas, estendendo-se impossivelmente longe, cruzando a distância até Gohan em segundos. Elas se enrolaram em seus pulsos e pés e puxaram seus membros para fora, deixando Gohan indefeso. Ao mesmo tempo, Kabuto estava avançando, bisturis em prontidão, totalmente preparado para cortar as veias que levavam ao coração de Gohan ou cortar os nervos novamente, o que viesse primeiro. Gohan torceu os braços com força. Orochimaru sentiu-se começar a levantar, mas cravou os pés e ancorou com chakra. Gohan torceu novamente e desta vez as cobras segurando seus braços estouraram, rasgando como cordas, derramando sangue e fluidos por todo o chão. Kabuto estava sobre ele, apunhalando com a esquerda, mas Gohan se inclinou para o lado, o ataque passando inofensivamente. Kabuto apunhalou novamente, desta vez Gohan evitou dobrando os joelhos e se inclinando para trás. Kabuto recuou um pouco e essa abertura foi tudo que o Super Saiyajin precisava. Ele se levantou, impossivelmente rápido, e enfiou o punho no rosto de Kabuto. Kabuto sentiu como se a lua tivesse descido do céu e o atingido. Ele sentiu a ponta do nariz estalar, junto com um pouco da maçã do rosto para cada lado, e ele estava vagamente ciente de voar. Ele se chocou contra a terra e abriu um sulco no solo bem aos pés de Orochimaru. Ele estava atordoado, olhando para o céu com olhos turvos e desfocados. Seu Iraiaté e os restos de seus óculos fizeram barulho ao caírem inofensivamente aos pés de Gohan. O garoto se libertou das cobras ao redor de suas pernas ao se curvar e apertar cada serpente até que ela sibilasse e sufocasse por falta de ar e o soltou por reflexo. Gohan olhou para as cobras com desprezo enquanto elas se contorciam, então ele apertou novamente. As serpentes explodiram em fontes gêmeas de sangue. Minha vez, ele disse simplesmente, estendendo a mão. Ki girou para a vida. Orochimaru franziu a testa enquanto saltava para trás, colocando distância entre ele e o ataque que se aproximava. Gohan disparou o ataque. A explosão simples disparou, movendo-se muito mais rápido do que qualquer coisa que Orochimaru tinha visto do garoto anteriormente. A pressão do ar que a energia veloz desviou foi o suficiente para levantar uma cauda de galho de terra de cada lado, e um pouco à frente do ataque. A explosão de Ki explodiu, sacudindo a terra sob os pés de todos como um tambor. Um pouco mais adiante, o castelo Tanzaku retumbou e as pessoas fugiram gritando enquanto paredes e vigas rachavam e mais telhas de terracota caíam do telhado. Quando a fumaça se dissipou, Orochimaru estava deitado, machucado e quebrado no chão, sua pele sibilando por ter sido cozida como um pedaço de carne no forno.
O peito de Orochimaru cedeu, virando pro. Um vento varreu o pátio e o corpo da cobra se dissolveu. Não era Orochimaru. Ele simplesmente trocou de pele, como uma cobra faria, e se mudou de lugar. Gohan se virou e olhou para Amanda. As duas invocações estavam lutando sozinhas desde que Orochimaru atacou Naruto, mas quando Gohan se transformou, isso parou completamente. Orochimaru ficou na cabeça de Amanda. Palavras foram trocadas, então a monstruosidade roxa avançou, com uma velocidade que desmentia seu tamanho, pairando sobre Gohan enquanto Amanda se empinava, prestes a bater seu corpo inteiro de serpente no pequeno Saiyan abaixo dele. Amanda bateu no chão com força suficiente para fazer a cidade inteira de Tanzaku balançar, enviando multidões em pânico, já assustadas e correndo por causa de Gohan, para uma debandada quase animalesca. Orochimaru gargalhou. Gohan apenas olhou para a cobra, descendo até ter caído em cima dele. E esse seria o fim de Gohan-kun, Orochimaru disse com um sorriso. Uma pena também. Eu realmente adoraria ter tido um hospedeiro e... Amanda começou a subir sob os pés de Orochimaru e estava claro pela forma como os músculos de Amanda estavam se contorcendo. A cobra não era responsável. Houve uma explosão de luz por baixo do queixo da enorme serpente enquanto Gohan despejava ki em seus músculos, aumentando-os, permitindo que eles forçassem Amanda a se levantar do chão. O chão ao redor de seus pés estalou, gemeu em protesto, ao que parece, então se quebrou sob seu calcanhar pelas pressões que Gohan estava exercendo. Com um último impulso, Gohan empurrou para cima até sua altura máxima e enfiou seu punho no queixo de Amanda, balançando a anaconda roxa para trás, sua cabeça balançando descontroladamente. Orochimaru saltou para a direita quando Amanda pousou e rolou sobre o chão antes de colocar seus pés sob ele e saltar para seus pés. Gohan observou Amanda por um momento ou dois, então focou seu olhar raivoso em Orochimaru, que Gohan ficou satisfeito em ver, não parecia mais tão supremamente confiante. Ele estendeu uma mão e o ki girou para a vida, zumbindo perigosamente. O chão tremeu sob os pés de Gohan e ele olhou para baixo, surpreso, enquanto a terra abaixo dele se despedaçou e a cauda de Amanda disparou da névoa e da pedra voadora, esmagando o corpo relativamente pequeno do adolescente e jogando pelo céu, caindo de cabeça para baixo. Ele parou em um pulso de poder que, apesar de Gohan estar centenas de metros acima do chão, ainda quebrou a rocha abaixo dele. Um par de mandíbulas enormes surgiu ao redor de Gohan. Amanda tinha se lançado para cima e aberto sua boca o máximo que podia. Gohan tinha esquecido quão larga a boca de uma cobra podia abrir e aquela tinha sido uma cobra normal, imagine uma do tamanho de Amanda. A boca cavernosa fechou-se com um estrondo surdo. A serpente lambeu os lábios com a língua bifurcada. Nem o suficiente para um aperitivo. O imponente invocado resmungou enquanto voltava sua atenção para Gamabunta, que por sua vez olhou seu oponente serpentino impassivelmente. O raio de luz azul esbranquiçada irrompeu do céu da boca de Amanda e continuou, perfurando as nuvens e dividindo-as por 1 ou 2 segundos, enquanto a explosão continuava antes de desaparecer. Gaaaa! Amanda gritou quando um raio dourado saiu do buraco. Maldito seja! Gohan simplesmente estendeu a mão. Uma onda de pressão jogou o grande comprimento de Amanda no chão em uma nuvem de poeira. Amanda gritou quando o impacto agravou a nova clarabóia em sua boca, amaldiçoando Gohan e jurando comer Orochimaru caso o Sannin o invocasse novamente, antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Gamabunta riu ruidosamente, mais do que feliz com a humilhação de Amanda e desejando que ele próprio tivesse sido capaz de distribuir a derrota. Ele também desapareceu em uma explosão de fumaça. A névoa escondeu Gohan do olhar de Orochimaru. O Super Saiyajin disparou da nuvem como um morcego saindo do inferno, voando baixo sobre o chão, sua corrente de ar jogando uma alta nuvem de solo solto no ar atrás dele, como uma esteira de uma lancha. Orochimaru conseguiu colocar sua guarda no lugar antes que o punho de Gohan estivesse atirando em seu estômago, encontrando as mãos sobrepostas do Sannin. As costas de Orochimaru se curvaram para fora enquanto a força o atravessava, levantando-o do chão. Antes que ele pudesse voar para longe, no entanto, seu corpo perdeu todas as suas propriedades humanas e se enrolou em volta de Gohan como uma serpente faria com sua presa.
A preocupação se infiltrou no rosto de Gohan por apenas um segundo, mas Orochimaru viu e começou a apertar seu aperto. Gohan engasgou e tossiu, enquanto sua traqueia era lentamente esmagada sob a garra sinuosa do Sannin. Você deveria ter se tornado meu anfitrião, Gohan-kun, Orochimaru disse com uma pequena risada. Teria lhe poupado de tanta dor e sofrimento. Gohan engasgou, uma luz brilhante se formando em sua mão, que de alguma forma ele conseguiu pressionar contra o estômago de Orochimaru. Ele colocou a mão atrás das costas e abriu a palma bem antes de Orochimaru ter selado totalmente seu aperto. O inferno! Orochimaru gritou de dor quando foi explodido ao meio pela explosão. Gohan tossiu violentamente quando seu fluxo de ar de repente retornou a ele. Ele se levantou e olhou para as duas metades de seu inimigo no chão ao seu redor, como uma câmara de ar esvaziada. Ele cuspiu no corpo. Bastardo, Gohan rosnou. Ele começou a se afastar, mas não deu mais do que alguns passos antes que um barulho atrás dele o fizesse se virar. A visão foi o suficiente para fazer uma pessoa normal vomitar. Cobras estavam rastejando por todo o chão, como 1 milhão de vermes, mas maiores, e elas estavam puxando as duas metades decepadas do Sannin juntas. Quando os pedaços esfarrapados se encontraram, os ferimentos horríveis que Gohan havia infligido se laravam e curaram. Orochimaru ainda não estava completamente inteiro quando ele se levantou. Seu torso estava virado para o lado errado. Gohan estava prestes a provocar o Sannin sobre isso quando seu corpo se moveu novamente e seu torso virou de volta com um barulho molhado e escorregadio até que estivesse virado para frente novamente. Orochimaru sorriu. Ele se abaixou. Mandara no Jin. Milhares de cobras saíram da boca de Orochimaru, cobrindo o chão como um tapete vivo e imóvel. Elas rastejaram em direção a Gohan em um ritmo anormal. Se Gohan estivesse em um estado de espírito diferente, ele teria ficado nervoso com a visão, mas como estava, ele apenas observou o progresso dos répteis com desprezo. Isso até que as poucas centenas da frente abriram suas bocas, e cada uma delas brotou uma lâmina que parecia estranhamente com a dos Kusanagi. Estou realmente começando a odiar cobras, Gohan disse secamente enquanto a onda de chumbo se lançava sobre ele. Gohan explodiu em movimento. Ele girou, se assustou, chutou e socou seu caminho através da primeira onda. As cobras só conseguiram alguns pequenos golpes antes de terem que seguir em frente. Uma sombra caiu sobre o enfurecido Super Saiyajin. Ele olhou para cima, olhos de jade arregalados de alarme. Todo o resto da onda de cobras havia se erguido e enchido o céu acima dele. Uma lâmina de espada se projetava de cada boca. Você só pode estar brincando comigo, Gohan murmurou logo antes da onda descer sobre ele. Orochimaru estava parado com os braços cruzados quando viu a luz dourada começar a perfurar um monte de cobras. Ele sorriu e mordeu o polegar, moldando uma série rápida de selos de mão. Mazenko. Kushiyose. Rashomon. Os portões de proteção irromperam do chão. O Mazenko bateu bem no primeiro. Um anel oco ecoou sobre as planícies, mas o portão não cedeu. Orochimaru estava prestes a dizer algo irônico quando ouviu uma voz atrás dele. O Sannin girou, assustado, e viu Gohan atrás dele, uma bola brilhante de ki azul-branco, brilhando intensamente em suas mãos em concha. Jiraiya e Shizune tropeçaram quando a explosão brilhou por trás dos portões sorridentes do Rashomon e a explosão abalou o pátio. Duas plumas irromperam do topo da nuvem. Elas pousaram. À esquerda estava Gohan e à direita estava seu inimigo. Inacreditável, Shizune sussurrou enquanto os dois investiam um contra o outro e se encontravam com um baque surdo atrás do Rashomon. De lá, eles podiam ouvir os estalos agudos de trovão de golpes se encontrando e músculos batendo contra ossos. Gohan é melhor que Orochimaru? Jiraiya balançou a cabeça. Não. Ele não é melhor que Orochimaru. Ele não é. Mas como? Quero dizer, Orochimaru está realmente tentando. Verdade. Mas tentar e ser empurrado para trás são duas coisas diferentes. Agora mesmo Orochimaru e Gohan estão em pé de igualdade. Gohan pode bater em Orochimaru o quanto quiser e aquele bastardo vai simplesmente dobrar seu corpo de volta ao lugar.
Orochimaru também não pode causar nenhum dano maior a Gohan. Ele já provou que pode desviar de algumas das melhores técnicas de Orochimaru sem muito problema, e se ele for atingido, ele pode manter o dano superficial. É um impasse. Shizune pareceu assustada com o pronunciamento, mas rapidamente voltou sua atenção para Naruto. Droga! Não consigo estabilizá-lo. Ela pressionou suas mãos brilhantes com mais força no ferimento de Naruto. Ele está vivo. Por pouco. Quando ele começou a se virar por causa do seu aviso, isso tirou o coração dele do caminho. Então ele não morreu instantaneamente, mas seu pulmão também levou o golpe. A lâmina ricocheteou em uma costela e fez o ferimento interno ficar um pouco maior. A voz de Jiraiya era cautelosa quando ele falou: "Você pode salvá-lo." Eu não sei, Shizune respondeu, mesmo enquanto redobrava seus esforços para salvar o genin ensanguentado ao lado dela. "Eu simplesmente não sei." "Você tem que fazer isso, Shizune," Jiraiya disse suavemente. "Porque se Tsunade não fizer, você é a única que pode." Tsunade estremeceu com o tom de Jiraiya. O que ela ouviu na voz dele era diferente de tudo que ele já tinha usado com ela antes. Ele já esteve bravo com ela, feliz com ela, triste com ela, e uma infinidade de outras emoções. Eles brigavam e batiam um no outro, às vezes quando era merecido, principalmente quando não era. O tempo todo, porém, eles permaneceram amigos, mesmo que não estivessem agindo como tal no momento. Mas agora, Jiraiya havia mudado, mostrado a ela outra emoção, dessa vez direcionada a ela. Era decepção. Jiraiya estava decepcionado com ela. Isso mais do que tudo foi um golpe esmagador para o terceiro membro do Sannin. Saber que seu melhor e um dos únicos amigos restantes neste mundo estava decepcionado com ela e estava se voltando para seu aprendiz em busca de ajuda era um fardo pesado e desagradável de suportar. Tsunade olhou para seus braços manchados de sangue, que estavam salpicados de quando Naruto tossiu nela antes de desmaiar. Novamente ela viu os corpos mutilados de Navakiban brilharem diante de seus olhos. Novamente a sensação familiar de enjoo subiu em seu peito e ela sentiu a bile começar a subir. Outro havia morrido. E ela não conseguiu impedir, como sempre. "Não importa o que eu faça," Tsunade pensou consigo mesma. "Nunca será o suficiente. Isso não está certo e você sabe disso." Tsunade olhou para cima, chocada, enquanto Dai e Navaki apareciam em foco na frente dela. Navaki bufou e não olhou para ela. "Caramba," ele disse. "Quando você ficou tão fraca?" "Eu não sou fraca." Tsunade gritou de volta. Ela se acalmou e desviou o olhar. "Estou apenas farta disso, só isso. Estou farta dessa coisa de shinobi. Não quero mais fazer isso." O fantasma de Dan sorriu para ela, tão gentilmente quanto ela se lembrava de quando eles passavam noites sozinhos juntos. "Essa não é a Tsunade que eu conheço," ele disse. "Você é forte. Uma das melhores que a Folha já produziu. Você não está cansada de ser uma shinobi. Você apenas teve sua confiança tirada. Eu simplesmente não posso perder mais ninguém. Mas você vai. Pessoas morrem, Tsunade," disse Dan. "Não há nada que você possa fazer para lutar contra isso. Mas, do jeito que eu vejo, se você os ama e valoriza o tempo que vocês tiveram juntos, então vai ficar tudo bem." Ele pegou as mãos dela nas suas. "Tsunade, escute. Nossa morte não foi culpa sua. E não foi do colar também," ele acrescentou rapidamente quando a boca dela abriu. "Claro que sim." Navaki acrescentou. Ele cruzou as mãos atrás da cabeça e desviou o olhar. Tsunade piscou, assustada. Por uma fração de segundo, Navaki se tornou Naruto. O colar do vovô não mataria seu neto e alguém que sua neta amava. "Ele está certo," disse Dan com um aceno de cabeça. "Não sou forte o suficiente," Tsunade murmurou. "Não aguento mais isso. Não sou forte o suficiente para suportar tudo isso." "Então não faça isso," Navaki disse com raiva. "Confie em seus amigos em tempos de grande conflito," disse Ban, ajoelhando-se e colocando as duas mãos nos ombros dela, para que ela tivesse que olhá-lo nos olhos. "Deixe-os compartilhar o fardo." "Mas quem?" Dan sorriu enquanto olhava para Shizune e Jiraiya.
Vocês têm minha sobrinha e seu companheiro de equipe para começar e aqui ele olhou para a forma acinzentada e inconsciente de Naruto. Eu acho que ele também será um bom. As duas pessoas mais importantes na vida de Tsunade começaram a desaparecer, como se estivessem seguindo em frente. Viva, Tsunade! Dan. Navaki. Viva, Tsunade! Dan repetiu. Viva uma vida feliz. Morra contente. E quando chegar ao céu, procure por nós. Estaremos esperando. Navaki acrescentou com um sorriso. Tsunade engasgou quando ela estava abruptamente ciente de seus arredores novamente. O mundo estava exatamente como ela o havia deixado. Molhado, chuvoso e cheio de batalhas. Na frente dela estava Naruto, seu sangue escorrendo sobre a grama, enquanto Shizune tentava desesperadamente estancar o fluxo. Tsunade piscou. O sangue era apenas sangue para ela agora. Por alguma razão, sua conversa com Dan, real ou imaginária, havia tirado um peso invisível de seus ombros. Pela primeira vez em anos, Tsunade não viu apenas a desolação do mundo ao seu redor. Ela viu a esperança e a promessa que Jiraiya viu. Ela viu bem que Shizune viu. E ela viu que o mundo realmente era um lugar para sonhos, e sonhos eram para ser vívidos. Por muito tempo, Tsunade não teve sonhos, nenhuma razão para viver. Ela só viveu o momento. Ela tinha um sonho agora. Sim, ela percebeu, ela fez. Naruto. De alguma forma, o garoto indisciplinado, impulsivo, rude e boca suja tinha crescido nela. Sem o conhecimento de todos os outros presentes, Tsunade estava de olho em Naruto enquanto ele trabalhava para dominar o Rasengan. Ela disse a si mesma que era para ver se ela perderia sua aposta ou não, mas agora ela via a verdade. Naruto a lembrava de seu irmão e isso, por sua vez, trouxe à tona todas as memórias de tempos mais felizes, quando ela costumava assistir seu irmão treinar da mesma maneira. Naruto e Navaki. Navaki e Naruto. Os dois eram diferentes em muitos aspectos, mas Navaki era preciosa para Tsunade, ocupando um lugar muito querido em seu coração. E talvez Naruto também fosse, com o tempo. Mas Naruto precisava viver para fazer isso e para viver, ele precisava de tratamento médico. Tratamento que Shizune não podia dar a ele agora. Naruto precisava de Tsunade. Tsunade nem percebeu o que estava fazendo. Antes que percebesse, ela empurrou Shizune para o lado e dobrou uma série de selos de mão há muito tempo em desuso, mas eles voltaram para ela como se ela os tivesse usado ontem. Assim como o controle de chakra e o que ela tinha que fazer para salvar Naruto. Tsunade-sama. Shizune perguntou, parecendo surpresa com a reviravolta dos acontecimentos. O que você está fazendo? Como é que parece? A princesa lesma respondeu bruscamente enquanto suas mãos se moviam para frente e para trás sobre o ferimento de Naruto. Diante dos olhos de Jiraiya e Shizune, o sangramento parou totalmente e o ferimento começou a fechar. Mas o sangue é só sangue. Não pode me machucar. Shizune e Jiraiya trocaram olhares assustados e Jiraiya deu de ombros. Em pouco tempo, um pouco de cor havia retornado às bochechas mortalmente pálidas de Naruto e sua respiração estava mais profunda. Tsunade se recostou e enxugou a testa. Pronto. Acho que ele está fora do pior. Shizune, você pode cuidar disso daqui. E você, Tsunade-sama? Shizune perguntou. Ela se levantou e olhou para a batalha que ainda acontecia entre Gohan e Orochimaru. Vou dar uma surra no Orochimaru pelo que ele fez. Mas Gohan-kun disse para não interferir, protestou Shizune. Ele pôde beijar minha bunda, Tsunade retrucou. Orochimaru ousou profanar a memória de Dan e Navaki, dizendo que os traria de volta à vida com algum jutsu. Não vou deixá-lo escapar dessa. Tsunade, disse Jiraiya com um sorriso. Ela se virou para ele. O quê? Fale logo. O sábio fez sinal de positivo com o polegar. Vá pegá-lo. Tsunade assentiu e avançou em direção ao imponente Rashomon. Tsunade extraiu mais chakra de dentro de si e empurrou com mais força, uma veia saltando em sua testa pelo esforço, seus músculos, enganosamente efeminados, inchando também.
Ela não estava inchando como um gorila, como Gohan ou Jiraiya teriam se tivessem tentado a mesma façanha, mas serviu como um lembrete de por que Tsunade era temida como uma das kunoichi mais fortes que Konohagakure já tinha visto, literalmente. O portão caiu no chão, as lanternas penduradas no lintel tilintando como uma banda de música de crianças, as portas se abrindo e fechando quando batiam, criando uma cacofonia ainda mais alta que era ressaltada e amplificada pelo estrondo da terra se curvando. Tsunade estremeceu ao sentir a tensão em seus ombros. Às vezes ela esquecia o quanto velha ela realmente tinha. Afinal, ela via seu eu de 30/40 e poucos anos no espelho todos os dias. Às vezes, isso tornava mais fácil esquecer. Deveria ter me esticado mais, ela murmurou enquanto olhava ao redor procurando por Orochimaru, sabendo que esse pequeno truque não era o suficiente para pará-lo ou matá-lo. Com certeza, o chão do lado de fora do batente da porta cedeu e uma mão branca disparou e puxou o resto do Sannin para fora. Orochimaru pareceu surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. Tsunade-ime, ele disse cautelosamente, olhando-a com curiosidade. Eu não esperava ver você em batalha hoje. Tsunade abriu a boca para responder, mas foi interrompida por Gohan. O que diabos você pensa que está fazendo? O Super Saiyajin exigiu com raiva. Eu pensei que tinha dito que não queria que ninguém interferisse. Foda-se, Tsunade retrucou, nem Gohan nem a princesa Lesma, tirando os olhos de Orochimaru. Ambos sabiam que não era bem assim. Eu não vim aqui para discutir com você. Estou aqui para matar Orochimaru, assim como você, então que tal deixarmos todas as posturas e respostas rápidas de lado e simplesmente matá-lo? Se você quer lutar comigo por interferir, faça depois, não antes. Os dentes de Gohan rangeram antes de ele bufar. Faça o que quiser, ele disse, só não fique no meu caminho. O mesmo para você, Tsunade retrucou. Por favor, por que não podemos nos dar bem? Orochimaru perguntou com um sorriso, mas por dentro ele estava menos do que emocionado. Kabuto tinha sido derrubado por um soco de Gohan-kun. Isso significava que, efetivamente, Gohan agora estava em pé de igualdade com Sannin, algo que tinha sido validado pela batalha com o garoto. Ele tinha ficado com Orochimaru facilmente, quase tão facilmente quanto Jiraiya ou Tsunade. Seus ataques eram mortais, sua convicção ainda mais. Realmente, essa era uma transformação completa, física e psicologicamente. E então havia Tsunade. A neta do Shodai aparentemente tinha superado sua hemofobia e sua relutância em lutar e agora era, pela segunda vez desde o assassinato fracassado do Sandaime, 2 contra 1. O olhar de Orochimaru se voltou para Kabuto, que estava se mexendo, mas seria menos do que inútil nesta batalha. O lábio de Orochimaru se curvou em um rosnado quando ele percebeu que teria que ser muito cuidadoso aqui, caso contrário, significaria o fim dele, de uma vez por todas. Ele observou Gohan e Tsunade o melhor que pôde, o tempo todo planejando como matar um, já que 2 seriam quase impossíveis, e escapar ou apenas escapar, Kabuto que se dane. A única coisa que ele tinha a seu favor era que Gohan parecia menos do que entusiasmado com a interrupção de Tsunade, e eles não pareciam querer trabalhar juntos, uma falha que ele poderia explorar. Tsunade e Gohan se moveram ao mesmo tempo, ambos os lutadores desaparecendo como se nunca tivessem estado ali. Orochimaru captou apenas um borrão de movimento antes que o calcanhar de Gohan voasse em seu rosto, com a intenção de bater em seu nariz. Um sussurro de barulho atrás do Sannin lhe disse que sua antiga companheira de equipe teve a mesma ideia, exceto que ela tinha ido por trás e por baixo, em vez de por cima e na frente. Orochimaru já estava em movimento, mesmo enquanto essas observações cruzavam sua mente. Seu braço direito empurrou o pé de Gohan para o alto, enquanto sua outra mão empurrou a perna de Tsunade para baixo e para longe. As diferenças de força o giraram no ar, então se foram e os 3 voltaram ao breve impasse. A raiva de Orochimaru borbulhou quando ele percebeu que, embora Tsunade e Gohan não quisessem trabalhar juntos, isso não os impediria de agir e reagir ao que o outro estava fazendo, o que significava que Orochimaru estava agora em uma desvantagem severa.
Orochimaru fez o primeiro movimento dessa vez, explodindo em movimento, atacando Gohan enquanto uma saraivada de shuriken saía de suas mãos, acelerando para Tsunade, que ele seguiu com um Kage Bunshin que partiu para o ataque assim que foi criado. Gohan virou-se para o lado enquanto deixava o direto de direita de Orochimaru passar por ele. Enquanto fazia isso, ele estava se abaixando, o braço direito disparando para barrar as pernas de Orochimaru, enquanto seu braço esquerdo agarrava a manga do Sannin e puxava. O ninja pálido tropeçou e então grunhiu quando as costas de Gohan bateram em seu peito. Gohan levantou com toda a sua força e jogou Orochimaru pelo ar como se ele não pesasse nada. Ele se assustou e apareceu no voo de volta de Orochimaru. Gohan soltou um grito de guerra enquanto recuava para abusar de outra parte da pele de Orochimaru. Quando Jiraiya estava recontando a batalha mais tarde nos vários Pulse-Bares em Konoha, ele diria isso a ele. Ele viu Orochimaru voar, uma chama dourada apareceu acima do ninja caindo. Então quando Gohan atingiu, Orochimaru mudaria de direção no ar, indo de voar em um ângulo íngreme para bater no chão em um ângulo reto. O chão tremeu novamente, lançando uma espessa, sufocante e negra nuvem de poeira sobre a área, enquanto ele enfiava os dois pés nas costas de Orochimaru. Gohan olhou para o Sannin, gritando abaixo dele e o pegou pela garganta. Orochimaru parecia pior para o desgaste agora. Suas roupas estavam rasgadas, ele estava sangrando, e havia hematomas azuis escuros e pretos florescendo em sua pele pálida. A aura de Gohan explodiu em ser novamente, trazendo consigo o zumbido da bioeletricidade, enquanto seu aperto de uma mão na traqueia de Orochimaru se apertava violentamente. Orochimaru engasgou e gorgolejou, impotente no aperto de aço imóvel. Por favor, ele conseguiu sufocar em volta do torno no pescoço. Tenha misericórdia.